Nesse vídeo de hoje eu trago para vocês sobre os embargos de declaração que foram postos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. No último dia, a Confederação apresentou seus embargos de declaração, ou seja, opôs seus embargos de declaração de forma arrasadora. Eu vou mostrar para vocês aqui só a parte final dos embargos de declaração, mostrando aqui o andamento para vocês saberem. Dia 23/10, às 20 horas e 24 minutos e 53 segundos. Embargo de declaração, petição 139384, opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos não passou pano no governo federal e nem nos ministros. Inclusive está pedindo até nulidade de voto de ministro, que entenderam, por meio de pesquisa que foi feita no processo, que tem ministro que não poderia votar e pede nulidade do voto desse ministro. Eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês terem uma ideia. Esses embargos de declaração tem simplesmente, como vocês podem ver aqui, 53 laudas, tudo fundamentado. Não estou falando que esses embargos de declaração irão surtir efeitos, mas a verdade é que é muito bem feito, muito bem estruturado por essa equipe de advogado da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Como os embargos são longos, como vocês podem ver, 53 laudas, e esse vídeo é para trazer para vocês sobre esses embargos de declaração, para trazer essa novidade para vocês. Eu vou mostrar aqui só o final dos embargos de declaração, a parte do pedido. Eu vou falar aqui um pouquinho antes do pedido, porque está falando sobre o voto do ministro impedido. Vejam só. Data vênia, o que se pretende na presente arguição, portanto, é a invalidação dos votos proferidos pelo ministro, o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, com a readequação dos cômputos considerados os efeitos processuais provocados por sua manifestação enquanto relator. O próprio texto aqui vai falar o que aconteceu. Diante da clara violação ao princípio do juiz natural, consagrado no artigo 5º, inciso 37 e 53 da Constituição Federal, resta patente a nulidade dos votos proferidos pelo ministro Gilmar Mendes, após sua declaração de impedimento. Porque o ministro Gilmar Mendes, lá atrás, ele considerou impedido para ser, acho que, relator desse processo, alguma coisa assim. Eu não vou olhar agora o andamento do processo, porque o foco aqui é mostrar para vocês esses embargos de declaração. Aí mostra aqui, uma vez reconhecida sua impossibilidade de atuar no processo, com a subsequente redistribuição dos autos ao gabinete de outro ministro, consolidou-se a preclusão pró-judicato, de modo que o ministro não poderia mais intervir nos autos. Qualquer participação subsequente afronta diretamente o direito das partes ao julgamento por uma autoridade previamente competente, sendo indispensável o respeito ao devido processo legal. Continuando. Assim requer o reconhecimento da nulidade do voto, do julgamento, com a subsequente exclusão dos votos proferidos pelo ministro impedido, bem como o reinício do julgamento com a composição regular do órgão julgador, respeitando-se, assim, o princípio do juiz natural e garantindo-se a observância das regras processuais que tutelam a imparcialidade do julgamento. É óbvio que esse julgamento, não só aqui em relação à matéria, em relação à nulidade, ao processo,
mas também aquele artifício que foi usado para com essas duas ADIs suprimir o tema 1102. Agora vamos para os pedidos. Dos pedidos ante o exposto requer o conhecimento e provimento dos segundos embargos de declaração para esclarecer as obscuridades e eliminar as contradições, com consequente integração do acórdão para enfrentar, sob pena de nulidade, o artigo 93, 9º da Constituição Federal. Artigo 489, parágrafo 1º, 4º, 5º, 6º e 927, parágrafo 4º, ambos do Código de Processo Civil, e combate eterno das razões elencadas por capítulo. Aí continua. Segundo, reconhecer a nulidade do julgamento somente no que tange à congência do artigo 3º, por se tratar de objeto aditado nas ADIs sem provocação das partes e nunca tratado durante toda a tramitação. Veja, pessoal, isso aqui é muito sério. Isso aqui, se a Suprema Corte não voltar atrás disso aqui, realmente, isso aqui é muito sério. De forma delimitada, por boa-fé, a realidade processual, preservando o entendimento firmado pela própria Corte no julgamento do recurso extraordinário 12.76.977 do tema 11.02, e suprimindo a cogência. Continua. A invalidação, ou seja, nulidade do julgamento, com a devida vênia, bem como de quaisquer votos proferidos pelo ministro Gilmar Mendes, porquanto espontaneamente se declarou impedido em questão incidental, já preclusa por ter atuado assiduamente no feito em favor da União, resultando na alteração do juiz natural, respeitando-se o devido processo legal e o sistema processual pátrio, nos termos da fundamentação. Realizar, distinguir-se, isso aqui é um termo, não é um termo em português, entre as ADIs, cujo ratio decidendi se apega exclusivamente a uma decisão liminar datada nos anos 2000, e a tese afetada no tema 1102, de forma fundamentada e sob pena de invalidação, nulidade da cogência. Com indicação de precedentes análogos ou normas legais que expressamente consideram uma medida liminar precária, proferida há mais de 20 anos, como jurisprudência dominante. Realmente, isso é um absurdo. Demonstrar as razões pelas quais uma decisão liminar, cognição sumária, que legalmente não se enquadra no conceito de jurisprudência dominante, dada a sua precariedade e fragilidade com objeto aditado, logo inexistente. A revelia das partes prevaleceu sobre um acórdão de mérito, cognição exauriente, cujos efeitos são vinculantes e erga omnes a partir de sua publicação, desprovido de vício e formado pela maioria do plenário em sistemática de repercussão geral. Está falando aqui do acórdão da revisão da vida toda, do tema 1102, do recurso extraordinário 12.76.977, como eu sempre venho falando para vocês, um acórdão cristalino, um acórdão que passou por duas sessões, tanto a sessão virtual como a sessão presencial, com voto de ministros consagrados, inclusive ministros que já se aposentaram, que sempre atuaram bem nessa Suprema Corte. Continuando. Sem ao menos observar efeitos prospectivos para preservar a segurança jurídica e o direito conferido aos demandantes
até 21/3/2024. Data de julgamento das ADIs nos termos da fundamentação. Diante da ausência do obrigatório quórum de 2/3 no julgamento presencial das ADIs, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 29, 1, 2 da Lei 8.213 de 1991, está falando da Lei do Regime Geral da Previdência Social, que deixou de ser aplicado após a composição atual da Corte alterar a natureza de uma norma transitória do artigo 3º, Lei número 9.876 de 1999. Digne-se a Corte a reconhecer a nulidade da cogência indevidamente aditada, porquanto o artigo 3º, norma de natureza flexível transitória, desde sua origem, somente poderia ser considerado se atingido o quórum mínimo para declarar a inconstitucionalidade e afastar os efeitos já ratificados pelo próprio plenário no tema 1102, do referido artigo 29, nos termos da lei das ADIs, observando-se o disposto do artigo 23 da lei da LIDME, habitualmente utilizado para atribuição de efeitos prospectivos, observando-se o teor dos artigos 503 e 505 do Código de Processo Civil, declarar a nulidade da cogência forçosamente imposta de ofício pelo tribunal e a revelia das partes, sem qualquer provocação dos legitimados ou terceiros que se beneficiariam dessa prática, porquanto a constitucionalidade foi objeto expresso na sistemática da repercussão geral do tema 1102. Quinto, reunir o artigo 105, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, as ADIs, com o tema 1102, considerando preclusa as lá definidas pela maioria do plenário no julgamento de mérito, intimando-se às partes interessadas que estão sofrendo prejuízo de forma transversa, em controle concentrado, para manifestação. Sexto, subsidiariamente, se não acolhidas à arguição de nulidade apontadas para o afastamento da cogência indevidamente oposta ao artigo 3º da Lei 9.876 de 1991, com ou sem reunião, face aos princípios da isonomia, da igualdade e da segurança jurídica, instaurar o procedimento de revisão de tema repetitivo nos termos do artigo 103 do recurso do STF, reconhecendo a superação de precedentes com seus atuais efeitos prospectivos após o julgamento das ADIs em 21/3/2024. Ainda em observância aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, com ou sem reunião, sejam aplicados entendimentos idênticos aos adotados no tema 985 do STF, controvérsia acerca do terço de férias no cálculo da contribuição patronal e demais precedentes abordados na fundamentação, preservando-se o direito à tese revisional que se tenta prejudicar, é a revisão da vida toda, tema 1102, dos jurisdicionados que distribuíram suas ações admitidas no tema 1102, mera reafirmação de jurisprudência do tema 334 do STF, consoante a própria emenda do STJ, tema 999, até a data do julgamento das ADIs em 21/3/2024. B.
a intimação do Procurador-Geral da República para emitir parecer quanto às nulidades apontadas, opinando ou não pela aplicação dos efeitos prospectivos do julgamento em 21 de 3 de 2024, a fim de preservar a segurança jurídica. A intimação do Congresso Nacional para a emissão de parecer, quiçá, intervenção no feito, na qualidade de amigos curi, considerando a alteração da natureza normativa do artigo 3º da Lei 9.876 de 1999, flexível desde a sua origem, com caráter transitório. O que ele está falando aqui é que esse artigo não tinha cogência. Ou seja, só o Congresso poderia fazer isso. O STF não poderia fazer isso. Conceder cogência ao artigo 3º, sendo que ele era flexível. Era com caráter transitório. Cuja aplicabilidade foi ratificada pelo plenário no tema 1102, com a finalidade originária de beneficiar o segurado contribuinte, se mais favorável pela Corte, que já havia definido o mérito na repercussão geral do tema 1102, atravessando o quórum de 2/3 não alcançado e, ainda assim, tornando inconstitucional o artigo 29 da Lei 8.203 de 1991, além de violações aos direitos fundamentais de uma classe hipossuficiente, vulnerabilidade técnica, econômica e jurídica. Notificação do CNJ para, por meio de seu representante, apresentar o número de ações classificadas no tema 1102, revisão da vida toda, até 21 de 3 de 2024, filtrando o número exato de demandas em trâmite que se beneficiarão de eventuais efeitos prospectivos eventualmente atribuídos ao julgamento. E, a última, a intimação dos amigos da Corte, devidamente habilitados nos autos, para, querendo se manifestarem como apresentação de dados e conhecimento técnico acerca das nulidades apontadas. Pessoal, isso aqui que eu li para vocês foram os pedidos. Só para vocês terem uma ideia. Para não deixar jogado, porque vale a pena. Se eles fizeram uma petição, como vocês viram aqui que eu mostrei para vocês, de 53 laudas, como eu poderia apresentar um vídeo para vocês tão curto que eu não mostrasse para vocês também um pouco desse pedido, pelo menos o pedido. É o que eu tinha para mostrar para vocês hoje a respeito dessa ação, desses embargos de declaração apresentados, opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, que realmente é de muita valia. E mostrou que é uma instituição que merece respeito. Porque quando eles entraram com esse processo aqui, o governo era outro. E agora o governo faz parte dos sindicatos. E mesmo assim a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos não passou pano para o governo. É o que eu tenho para falar para vocês. Se gostou do vídeo, dê o seu like. Se vocês entendem que meus vídeos têm relevância jurídica, traz para vocês aqui a verdade dos fatos, traz para vocês aqui justamente o que deve ser mostrado. Como eu falei para vocês aqui, trata de um acórdão com 53 laudas, que provavelmente vai causar um desassossego muito grande no STF. Se gostou do vídeo, dê o seu like, não se esqueça de se inscrever no meu canal e fiquem todos com Deus. Uma boa noite para vocês.